Bom, para encerrar, então, o ciclo de palestras do LIB, a gente escolheu falar um pouquinho sobre biomecânica respiratória, que é uma das linhas de pesquisa do laboratório, e particularmente é a linha de pesquisa que eu me iniciei na pesquisa. Eu trabalhei com isso durante o meu mestrado, o meu doutorado, e depois continuei desenvolvendo algumas pesquisas nesse tema. E por que escolher falar de respiração, né? Então, vou começar com um videozinho inspirador aqui. Bom, sem querer fazer propaganda de método nenhum, eu trouxe esse vídeo para evidenciar a importância da respiração na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Então, tudo começa com uma respiração. Os movimentos respiratórios, eles começam a acontecer quando o bebê ainda está lá dentro da barriga da mãe. Ele ainda não tem a função respiratória, mas ele já treina esses movimentos respiratórios para que, quando ele nascer, eles entrem efetivamente em ação. E apesar de a gente muitas vezes pensar que respiração está associado com doença, cada vez mais estudos vêm sendo desenvolvidos mostrando a relação da respiração com o exercício, com o desempenho esportivo. E a biomecânica, ela traz ferramentas muito importantes, muito interessantes, para a gente entender um pouco melhor esse processo, para a gente avaliar a respiração do ponto de vista dos movimentos respiratórios. Então, eu vou fazer uma breve introdução para a gente relembrar sobre o sistema respiratório, como é que ele funciona, como é que a respiração acontece, e depois fazer o link de como é que a biomecânica pode trazer ferramentas para a gente entender melhor e estudar essas questões. Então, aqui a gente tem uma visão geral do nosso sistema respiratório. Eu vou ter lá em cima a cavidade nasal e bucal, que é por onde o ar vai entrar. Aí tem faringe, laringe, traqueia, os brônquios, né? O brônquio principal, os brônquios que vão cada um para um pulmão, os bronquíolos. Então, eles vão se ramificando na árvore brônquica e vão terminar lá na extremidade, nos sacos alveolares, que é onde vai acontecer a troca gasosa propriamente dita. Toda essa estrutura, toda essa árvore brônquica que ela está envolvida pelo parênquima pulmonar, né, pelo tecido pulmonar, e esses pulmões e todas essas outras estruturas vão estar protegidas aqui pela nossa caixa torácica. Quando a gente fala de respiração, a gente precisa lembrar que a gente tem basicamente dois tipos de respiração, a respiração pulmonar e a respiração celular. Então, tudo que eu falar aqui hoje está relacionado com a respiração pulmonar. E a respiração pulmonar, ela tem basicamente três fases. A fase de ventilação, que é essa que a gente está vendo representada aqui, que é a fase que corresponde à entrada e à saída de ar dos pulmões. A gente tem a fase de troca gasosa, que vai ocorrer lá nos alvéolos, então o oxigênio chega lá nos alvéolos, passa para o vaso sanguíneo e o CO2 que está ali na corrente sanguínea passa para os alvéolos para depois ser expelido a partir da expiração. E tem uma terceira fase importante aqui, que é a fase de perfusão. Eu preciso ter o sangue correndo ali nos alvéolos para trazer o CO2, resultante do metabolismo celular, e levar depois o oxigênio para essas células. O que eu vou abordar aqui hoje está mais relacionado com essa primeira fase aqui, que é a fase de ventilação pulmonar. Para a gente entender como é que funciona, ou qual é a relação dos movimentos
respiratórios com a respiração propriamente dita, a gente precisa lembrar de uma estrutura muito importante, que é a nossa pleura. Então, além de todas aquelas estruturas que eu já comentei que fazem parte do nosso sistema respiratório, a gente tem a pleura, que é um tecido que vai envolver tanto o pulmão quanto a caixa torácica. Então, na verdade, essa pleura, ela é uma única estrutura que envolve o pulmão e ela fica com um espaço entre ela. Por isso que quando a gente vai estudar lá em anatomia, a gente aprende que a gente tem duas pleuras, uma pleura visceral, que é a pleura que está conectada, grudada, envolvendo o parênquima pulmonar, e a gente tem a pleura parietal, que é a pleura que está cobrindo a parte interna ali da nossa caixa torácica. Mas, na verdade, essa pleura, ela é um único tecido, ela é única, como vocês estão vendo aqui nessa animação, tá? Então, eu tenho um espaço entre essas duas pleuras, um espaço que a gente chama de espaço virtual, porque ele é muito pequeno, e ele é preenchido por uma quantidade de líquido também muito pequena. Agora, imagina o que acontece se a gente pega, por exemplo, duas placas de vidro e pinga algumas gotinhas de líquido entre essas duas placas de vidro. Elas vão grudar, né? Elas vão grudar e eu vou ter uma maior dificuldade de separar. É isso que acontece com essas duas pleuras, com a pleura visceral e com a pleura parietal. O líquido pleural que tem entre elas cria esse vácuo, essa pressão negativa, que faz com que elas fiquem sempre unidas. E isso acaba criando, então, uma conexão entre o tecido pulmonar e a parede torácica, já que a pleura parietal está conectada ao tecido pulmonar e a pleura visceral. A pleura visceral está no tecido pulmonar e a pleura parietal está cobrindo ali a caixa torácica. Então, o que vai acontecer para a respiração acontecer? Vou tirar o som do videozinho. A gente precisa de alguém para produzir um diferencial de pressão para esse ar entrar para dentro dos pulmões. E quem vai gerar esse diferencial de pressão são os músculos respiratórios. Então, vocês estão vendo aqui o diafragma, o azulzinho aqui é o pulmão, e vocês estão percebendo aqui a relação direta que tem entre a movimentação do diafragma e a expansão desse pulmão. Tá? O diafragma ele vai estar apoiado aqui sobre todas as vísceras abdominais. E aqui os pulmões vão estar protegidos pelas costelas. Então, o que acontece para a respiração acontecer? Quando os músculos respiratórios contraem, por exemplo, o diafragma, ou os músculos intercostais, que estão aqui, ó, vermelhinhos entre as costelas, eles vão aumentar o volume da caixa torácica. Eles vão expandir a caixa torácica. Quando isso acontece, lembra que a pleura parietal está aderida à caixa torácica? Então, ela vai expandir junto com a caixa torácica. Como essa pleura está conectada à pleura parietal, que está conectada ao pulmão, vai trazer tudo junto. E é isso que faz gerar a pressão negativa interna nos meus pulmões e vai fazer o ar, então, entrar para dentro dos pulmões, né? Vai de uma pressão maior para uma pressão menor. Então, se a pressão interna ficou menor, o ar vai para dentro dos pulmões. Então, é assim que acontece a nossa inspiração. Os músculos respiratórios contraem, expandem a caixa torácica, e isso gera o diferencial de pressão que vai fazer o ar entrar. Conforme o ar está entrando, essa pressão ela vai aumentando. Como é que a expiração vai acontecer? Quando os músculos respiratórios relaxam, a própria retração elástica do pulmão vai fazer com que esse ar saia dos pulmões. Isso falando de uma respiração tranquila. Numa respiração forçada, numa respiração onde eu preciso de um volume de ar maior, a gente precisa do auxílio dos músculos expiratórios, que vão aumentar essa pressão
fazendo com que o ar saia. Então, aqui nessa imagem, vocês estão vendo os músculos respiratórios, alguns deles, tá? Então, aqui a gente tem a caixa torácica, a gente consegue ver aqui as costelas. Então, a caixa torácica ela vai ser formada pelas costelas. Nós temos 12 pares de costelas, mas praticamente só os 10 primeiros participam da respiração, já aqui o 11º e o 12º par são as costelas flutuantes. Essas costelas estão conectadas aqui no externo, na parte da frente, e estão conectadas às vértebras torácicas na parte de trás, tá? Cobrindo essa caixa torácica, a gente vai ter uma série de músculos. Então, a gente tem os músculos intercostais internos e externos, que estão conectados entre duas costelas. Nós temos músculos chamados de acessórios, porque eles vão entrar quando a gente precisa de um volume de ar maior. Então, nós temos aqui o esternocleidomastoide, nós temos os escalenos, que alguns autores defendem como músculos principais da inspiração e não acessórios. Nós temos os peitorais, então a gente consegue ver o peitoral maior aqui, o peitoral menor aqui. Nós temos o diafragma, e aqui nós temos os músculos abdominais. Nós temos outros músculos que participam da respiração. Aqui nessa imagem estão representados os mais importantes. Então, todo e qualquer músculo que tiver a capacidade de elevar as costelas ou elevar o externo, são músculos que vão participar da inspiração. Todo músculo que tiver a capacidade de abaixar as costelas ou aumentar a pressão intraabdominal, são músculos expiratórios. O que tem a ver aumentar a pressão intraabdominal com a respiração? Eu vou voltar nesse videozinho aqui, porque ele mostra isso de uma maneira muito legal. Então, imagina que a gente viu que o diafragma ele está apoiado aqui sobre as vísceras abdominais, certo? Então, o que vai acontecer quando ele contrai? O diafragma ele tem forma de cúpula, quando ele contrai, ele abaixa, então ele vai empurrar todas essas vísceras para baixo, e isso vai se refletir no movimento do abdômen. Quando a gente contrai os músculos abdominais, por exemplo, a gente aumenta essa pressão intraabdominal e isso empurra o diafragma para cima. Tá? Então, aqui dá para perceber direitinho quando o diafragma baixa, o meu abdômen expande, quando o diafragma sobe, o meu abdômen retrai. Tá? Então, por isso que os músculos que aumentam a pressão intraabdominal, eles também são músculos considerados expiratórios. Muito bem. Então, agora vamos falar um pouquinho do passado. Alguns cientistas perceberam essa relação entre o movimento respiratório e a respiração pulmonar, e eles começaram a desenvolver métodos para a gente conseguir quantificar esses movimentos. Não só no sentido ou com a preocupação do movimento em si, mas com o interesse de evidenciar essa relação entre esse movimento e a quantidade de ar que está entrando dentro do pulmão. Porque se eu quero colocar 2 litros de ar dentro do pulmão, eu preciso criar 2 litros de espaço. Né? Então, esse movimento respiratório, ele está intimamente ligado à quantidade de ar, ao volume de ar que vai entrar e que vai sair dos pulmões. Então, aqui eu trago para vocês um estudo pioneiro sobre isso, que é esse estudo de Cone-Mead. É um estudo de 1967,
aonde eles improvisaram, criaram ali um dispositivo que a pessoa ficava encostada numa superfície, ela era acoplada a um manômetro na boca dela e tinha dois dispositivos, um encostado no tórax e um encostado no abdômen, ligados aqui a uma polia, um peso, né? E isso tudo era ligado aqui em amplificadores que registravam o sinal. Cada vez que esse tórax e esse abdômen se mexia, isso gerava um sinal elétrico que era registrado aqui nesse aparelho e ele era calibrado a partir desse manômetro. Tá? Eles fizeram nesse trabalho uma manobra chamada de manobra de isovolume, para tentar comprovar essa relação entre volume e movimento respiratório. O que é essa manobra de isovolume? A pessoa respira, aí ela fecha a glote e ela começa a transferir o volume do tórax para o abdômen. Então, com a glote fechada, você contrai o abdômen, então o volume que o abdômen tinha expandido, a hora que você retrai o abdômen, ele é somado no tórax, e a hora que você retrai o tórax, o volume do tórax, ele vai diminuir, e o que diminuiu vai ser somado no abdômen. Então, quando a gente faz isso com a glote fechada, a gente não tem perda de ar, e com isso ele conseguiu mostrar essa relação íntima entre os movimentos do tórax e do abdômen e entre o volume de ar que entra nos pulmões com esses movimentos respiratórios. E a partir daí, vários estudos começaram a ser desenvolvidos e vários outros métodos foram sendo criados para avaliar esses movimentos respiratórios. Um deles é o magnetômetro. Então, o magnetômetro que hoje tem, por exemplo, nos celulares, né? Eles começaram a ser usados. Colocava um na região anterior e um na região posterior do tórax, um na região anterior e um na região posterior do abdômen. E essa pessoa respirava inicialmente com um expirômetro para poder encontrar essa relação entre o movimento respiratório e o volume de ar que essa pessoa estava respirando. Então, nesse magnetômetro, basicamente, é como se ele medisse a distância entre um sensor e outro. Então, na hora que o tórax expande, a distância entre esse S1 e S2 aumenta. Quando a pessoa expira, o tórax retrai, a distância entre S1 e S2 diminui. E a mesma coisa aqui para o abdômen entre S3 e S4. Quando a gente inspira, o diafragma baixa, então expande o abdômen, essa distância entre S3 e S4 aumenta. Quando a gente expira, o abdômen retrai, essa distância entre S3 e S4 diminui. Aqui eu coloquei um gráfico para representar um pouco isso que eu estou falando. Então, a gente tem aqui no eixo X o tempo, no eixo Y o movimento do magnetômetro em centímetros, e a gente percebe aqui, ó, aqui seria a distância antero-posterior da caixa torácica. Então, na inspiração, essa distância aumentou, na expiração, essa distância diminuiu. Aqui, nesse aqui, ó, a gente tem a distância antero-posterior do abdômen. Então, na inspiração, essa distância aumentou, na expiração, diminuiu e assim sucessivamente. Nesse estudo aqui do Robertson, ele usou 4 pares de magnetômetros. Então, além de colocar um na frente e um atrás, ele colocou um de cada lado, para conseguir ter também essa expansão látero-lateral da caixa torácica. Porque quando a caixa torácica se expande, ela expande para todos os lados. Então, eu tenho um aumento dessa distância antero-posterior, eu tenho um aumento dessa distância látero-lateral e eu tenho um aumento também dessa distância céfalo-caudal, porque o diafragma abaixa. Essa a gente não consegue medir, mas a antero-posterior e a lateral é possível, colocando, então, um sensor na frente, um atrás e um sensor de cada lado. Aqui a gente tem a expansão látero-lateral,
A gente percebe por esses gráficos que a látero-lateral é menor do que a antero-posterior, principalmente no abdômen. O abdômen, ele expande basicamente para frente, tá? Aqui não é um trabalho do passado, né? É um trabalho recente, mas para ilustrar um pouquinho essa questão das distâncias antero-posteriores, eu trouxe uma publicação minha, isso aqui foi resultado de um trabalho de iniciação científica que eu orientei lá na Universidade Federal do Espírito Santo, onde a gente calculou essas distâncias antero-posteriores e látero-laterais, mas ao invés de usar magnetômetros, a gente usou fotografia comum. Então, eram posicionadas duas máquinas fotográficas, uma para pegar o plano frontal e uma para pegar o plano sagital do sujeito. Ao invés de colocar sensores, a gente colocava marcadores, bolinhas plásticas, né? Uma na frente e uma atrás, e uma de cada lado. A gente dividiu em 3 regiões, né? Uma região superior do tórax, uma região inferior do tórax e o abdômen. E a gente fotografava essa pessoa depois que ela fez uma inspiração máxima e depois fotografava de novo essa pessoa após ela ter feito uma expiração máxima. E aí, num programa de computador, a gente consegue calcular essas distâncias antero-posteriores e látero-laterais. É só fazer a subtração entre a distância em inspiração máxima e a distância em expiração máxima, que você tem um parâmetro do quanto essas regiões se expandiram durante a respiração. Então, isso é uma medida de mobilidade tóraco-abdominal, bastante fácil de ser usado, porque o equipamento é bastante simples, claro que tem todo um protocolo a ser seguido para a gente poder confiar nessas medidas, mas é bastante acessível, por exemplo, para ser usado numa prática clínica. Nesse estudo, a gente verificou a reprodutibilidade das medidas a partir dessas fotografias, usando 2 tipos de avaliadores. Um avaliador inexperiente, que não tinha experiência na medição, no uso do software, e um avaliador experiente. E mesmo no avaliador sem experiência, a reprodutibilidade foi bastante alta, tá? Tanto considerando diferentes medidas do mesmo avaliador, quanto comparando as medidas dos 2 avaliadores diferentes. Então, eles mediram as mesmas imagens e a gente chegou, então, numa reprodutibilidade bastante grande. Então, aqui, para quem não está familiarizado com o coeficiente de correlação intraclasse, é um valor que varia de 0 a 1, sendo que o 1 seria o perfeito, seria dizer que os 2 estão medindo exatamente a mesma coisa. Então, nós tivemos valores bastante altos aqui, e a gente teve a medida mínima detectável entre aqui 0,24 centímetros e 0,74 centímetros, que era o que estaria envolvido aí com esse erro de medição dessas distâncias. Um outro equipamento que era bastante usado no passado era a pletismografia respiratória por indutância. Então, o que é essa pletismografia respiratória por indutância? São essas duas espécies de cintas que são colocadas uma no tórax e uma no abdômen. Dentro dessa cinta, a gente tem um fio formando um zigue-zague. Esses fios vão ser conectados a um aparelho, e toda vez que essa pessoa respirar, toda vez que ela inspirar, que o tórax e o abdômen expandirem, acontece uma alteração na indutância dessa cinta. E isso é identificada pelo aparelho, é feita uma calibração com um espirômetro. Então, a pessoa, para calibrar o aparelho, você
faz ela respirar, por exemplo, 1 litro de ar, e aí é feita a relação 1 litro de ar mudou quanto na indutância, e com isso você transforma esse sinal em volume. Então, se eu coloco uma cinta dessa no tórax e uma cinta dessa no abdômen, você tem aqui a variação, então, de volume que você teve em cada região da parede torácica, né? O quanto que eu movimentei o tórax, por exemplo, o quanto que eu movimentei o abdômen, o quanto que eu movimentei no total, tá? Então, quando eu inspiro, eu vou aumentar esse volume, quando eu expiro, eu vou diminuir esse volume. De verdade, ele não mede o volume, mas por conta dessa calibração que é feita com o espirômetro, é possível associar, então, essas alterações de valores com as alterações do volume. Então, tanto os magnetômetros quanto a pleximografia por indutância, para eu chegar no volume, eu preciso ter essa calibração com algum dispositivo que me dê uma informação de volume num primeiro momento. E aí vocês podem virar para mim e perguntar, mas então qual é a vantagem disso? Por que a gente não usa um espirômetro para avaliar a respiração? Se eu estou interessada em saber volume respiratório, por que eu não uso um espirômetro, né? Primeiro, porque o espirômetro usa peça, né, na boca, a pessoa é obrigada a respirar pela boca, e a gente sabe que isso altera o padrão respiratório. Segundo, porque o espirômetro não me dá nenhuma informação sobre os movimentos respiratórios que aconteceram para essa respiração acontecer. Então, eu não sei como foi esse movimento, e mais do que isso, eu não sei como e com que parte, com qual musculatura respiratória essa pessoa realizou os movimentos. Então, a partir do momento que o Conimide, lá atrás, mostrou essa relação entre o movimento respiratório e os volumes respiratórios, e ele mostrou que a caixa torácica e o abdômen, eles se mexem independentemente um do outro, a gente consegue usar os movimentos da caixa torácica e do abdômen para inferir, para ter uma ideia do trabalho dos diferentes músculos respiratórios. Então, se na caixa torácica eu tenho agindo músculos intercostais, peitorais, esternocleides, calenos, sempre que eu tiver uma movimentação da minha caixa torácica, indiretamente, eu imagino que são esses músculos que estão trabalhando para essa alteração de volume acontecer. Sempre que eu tiver uma movimentação no abdômen, eu faço uma inferência, eu imagino que esses movimentos estão acontecendo porque o diafragma está trabalhando na inspiração, juntamente com os músculos abdominais na expiração. Então, a vantagem de usar esses equipamentos que medem os movimentos respiratórios é essa. Eu consigo avaliar indiretamente como essa pessoa está respirando, e não só qual é o volume que ela respirou. Tudo que eu mostrei até agora, o trabalho do Conimide, né, os magnetômetros e a pleximografia por indutância, vocês perceberam que dividiram a minha parede torácica, o meu tronco, em duas partes, caixa torácica e abdômen, porque esse era o modelo que o Conimide tinha proposto. Em 92, esses autores, eles deram um passinho mais à frente, eles avançaram um pouquinho mais esse modelo. Então, eles, a partir de um modelo teórico, eles mostraram que a caixa torácica, na verdade, ela funciona como dois compartimentos, e não como um. Compartimento não no sentido de eu ter duas regiões anatomicamente distintas, separadas, igual a gente tem o tórax e o abdômen. Porque o tórax, ele se separa do abdômen pelo diafragma, certo? Então, eu tenho a caixa torácica sendo delimitada ali pelas costelas e pelo diafragma, e vou ter o abdômen sendo delimitado pelo diafragma em cima, o nosso assoalho pélvico embaixo e toda a musculatura abdominal
ao redor. Então, esse modelo de 2 compartimentos da caixa torácica, não é que a caixa torácica é separada em 2, nesse sentido de ter algo no meio separando, mas ela é separada em 2 no sentido dos músculos que vão agir na caixa torácica. Então, enquanto na parte superior da caixa torácica, eu tenho os músculos intercostais e todos aqueles músculos acessórios agindo, esternocleido, escaleno, peitoral, na parte inferior da caixa torácica, eu não tenho a ação desses músculos acessórios, mas eu tenho a ação do diafragma. O diafragma, quando ele abaixa, ele tem a capacidade de elevar as últimas costelas. Então, a ação dele na caixa torácica vai acontecer especificamente na região inferior da caixa torácica. Tá? Então, a partir desse modelo teórico, esses autores conseguiram mostrar isso, mostrar que a caixa torácica se comporta como 2 compartimentos distintos e mantiveram ali o abdômen como um único compartimento. Então, agora, se eu passo a dividir a minha caixa torácica em 3, é como se, quando eu falo dos movimentos da caixa torácica superior, eu estivesse inferindo o que está acontecendo com a musculatura intercostal e acessória. Quando eu falo da parte inferior da caixa torácica, eu estou inferindo o que está acontecendo com intercostais e diafragma, e quando eu falo de abdômen, movimentos do abdômen, eu estou inferindo o que acontece com o diafragma e com os músculos expiratórios, com os músculos abdominais. Muito bem, então eu vou dar um pulo para o que eu considero o presente. Não é tão... Algumas coisas não são tão presentes assim no sentido de tempo, da época em que foi proposta, mas continua sendo presente no sentido de que ainda é usado hoje. Tá? Então, aqui, a gente falou do magnetômetro lá atrás, e hoje em dia os magnetômetros eles ainda são usados, eles estão muito mais presentes no nosso dia a dia, mas claro, com uma evolução tecnológica. Então, aqui nesse exemplo, foi criado um sensor baseado em magnetômetros, que é acoplado num cinto que vai transmitir as informações dos movimentos respiratórios diretamente para o celular. Tá? Então, você consegue monitorar, por exemplo, os movimentos respiratórios da pessoa dormindo. Esse artigo aqui, ele fala sobre isso, né? Sleep Quality Monitoring. Por que isso? Porque muitas pessoas sofrem com apneia do sono. Então, monitorar os movimentos respiratórios é uma maneira não invasiva de você conseguir identificar se essa pessoa está tendo algum distúrbio respiratório durante o sono. E todo método não invasivo é preferível em relação a métodos invasivos se ele chegar no resultado que você deseja, né? Uma outra ferramenta que foi proposta para os mais novinhos, né, isso aqui vai parecer muito longe, né, mas é usada até hoje, é a análise cinemática. Então, a gente está acostumado a ouvir falar de análise cinemática para avaliar os movimentos do quadril, do tornozelo, do joelho, do ombro, do cotovelo. A gente pode usar a mesma análise cinemática, o mesmo princípio, na verdade, né, para avaliar os movimentos respiratórios. Então, aqui um artigo clássico que propôs essa medida é o artigo do Ferrinho, que é lá da Politécnico de Milão, na Itália, e eles propuseram a gente analisar da seguinte forma. Eles colocavam marcadores no tórax e no abdômen dessa pessoa. Esses marcadores, então, eles delimitavam a parte superior e a parte inferior da minha parede torácica, e eles eram combinados de maneira a formar formas geométricas. Tá? Então, essa pessoa, ela era filmada enquanto ela respirava, com esses marcadores. Aí, para quem não está habituado, quando eu falo marcador, significa uma bolinha plástica que a gente cola ali nessas regiões anatômicas.
Então, a pessoa era filmada enquanto ela respirava. Esses vídeos eram tratados num programa de computador para se reconstruir a coordenada tridimensional de cada um desses marcadores. Então, se eu sei a posição desse marcador no espaço, a hora que eu associo, que eu combino esses marcadores para formar essas formas geométricas, é como se eu tivesse a posição de cada vértice dessa forma geométrica, e com isso eu consigo calcular o volume dessa forma geométrica. Antes de passar para lá. Então, o que acontecia esse método ele passou a ser usado para avaliar os volumes respiratórios sem precisar do uso de um espirômetro para calibrar o aparelho. Por quê? Eu não estou medindo o volume de ar, eu estou medindo o volume do tronco. Então, imagina que eu calculo o volume dessa forma geométrica, dessa, se eu somar o volume dessas 3 formas geométricas, eu tenho o volume do meu tórax superior. E como eu tenho isso em função do tempo, eu consigo ver o quanto que esse volume está aumentando e diminuindo. O volume que eu meço é o volume da caixa torácica, mas o quanto esse volume varia em função do tempo é correspondente ao volume de ar que está entrando e saindo do sistema. Então, se eu somar o volume de todas essas formas geométricas aqui, eu tenho um valor muito aproximado. A hora que eu vejo a variação desse volume, eu tenho um valor muito aproximado do volume de ar que entrou e saiu dos meus pulmões, com a diferença que agora eu consigo dizer desse volume todo, quantos por cento dependeu do movimento do tórax superior, quantos por cento dependeu do movimento do tórax inferior, quantos por cento dependeu do movimento do abdômen, por exemplo. Tá? Então, para exemplificar, eu trouxe aqui alguns trabalhos meus ou que eu tive participação, onde a gente usou esse mesmo modelo, essa mesma análise cinemática para fazer a avaliação dos movimentos respiratórios. Então, esse trabalho aqui é da Ana Luísa, foi orientado pela professora Amanda Silvati, né, e eu participei desse estudo, onde foi usado esse mesmo modelo, esse mesmo método de análise cinemática para avaliar a respiração de ciclistas, tá? Durante uma prova de esforço. E o mais interessante desses métodos de análise é que, além de você ter o valor do volume dividido por compartimento, você consegue analisar a relação entre esses movimentos. Então, do mesmo jeito que a gente fala de coordenação de movimento para andar, para correr, a gente fala de coordenação de movimento respiratório. A gente espera, por exemplo, que o tórax e o abdômen se expandam e se retraiam de uma maneira coordenada, e não que quando um expande, o outro retrai. Né? Isso seria um movimento ineficiente para a minha respiração, pensando que é desse movimento que depende o aumento do volume interno para o ar entrar. Tá? Então, nesse estudo aqui foi feito exatamente isso, foi verificado a coordenação entre os movimentos do tórax e do abdômen a partir da análise cinemática durante uma prova de esforço. Aqui um outro exemplo de aplicação desse método, esse trabalho aqui é da Isabela, também orientado pela Amanda, e eu também sou coautora dele, onde esse mesmo modelo ele foi usado agora para avaliar os movimentos respiratórios e a coordenação desses movimentos respiratórios em bailarinos profissionais. Tá? Então, foi verificado como esses bailarinos respiram comparados com pessoas que não são bailarinas, para ver se o balé teria alguma influência nesses movimentos respiratórios. Né? E aqui um dos resultados que foi encontrado é que bailarinos apresentam um padrão respiratório otimizado, tanto em respiração tranquila quanto forçada, utilizando o tórax superior e o abdômen. Então, eu não vou entrar em muitos detalhes dos resultados desses artigos, a ideia é trazer aqui como exemplo mesmo, tá? De aplicação desses métodos.
E aqui mais um exemplo, esse aqui foi um mestrado que eu orientei lá na Universidade Federal do Espírito Santo, onde a gente aplicou esse modelo para avaliar o efeito do treinamento de Pilates solo. Então, a gente fazia a avaliação da cinemática respiratória, aí essas mulheres treinavam Pilates solo por 12 semanas, e a gente repetia essa avaliação cinemática da respiração depois dessas 12 semanas de treinamento. Então, nesse estudo, a gente encontrou um aumento de 33% na expansão do abdômen, ou seja, depois da prática de Pilates, o abdômen passou a se expandir mais, o que a gente interpreta como uma maior atividade, uma maior ação, uma maior utilização do diafragma. Aconteceu um aumento de 35% de expansão do tórax superior, 33% do inferior e 37% do abdômen em comparação ao grupo controle. Então, em comparação ao grupo que não fez Pilates, essas mulheres passaram a ter uma expansão maior, ou seja, passaram a utilizar mais esses músculos respiratórios, ou eles se fortaleceram. Isso a gente não tem como responder porque a gente não mediu, né? A gente está falando só da expansão. E no grupo controle, que não fez Pilates, que só permaneceu praticando a atividade física habitual deles, teve uma queda na expansão do abdômen, que chamou bastante a nossa atenção. Tá? Então, mais um exemplo de uso desse método para avaliar efeito de treinamento, efeito de exercício nos movimentos respiratórios e na respiração. Muito bem. Paralelo a esse modelo que foi proposto pelo Ferrinho, o nosso grupo do LIB propôs uma maneira um pouquinho diferente de dividir essa parede torácica. Então, o procedimento era bastante parecido no sentido de usar cinemática, a gente colocava marcadores, a gente associava formas geométricas e a gente calculava o volume dessas formas geométricas, mas a gente acabou propondo a divisão dessa parede torácica em 4 compartimentos ao invés de 3. Então, nós dividimos o tórax superior, o tórax em tórax superior e inferior, mas nós dividimos o abdômen também em abdômen superior e inferior, e o abdômen inferior aqui, ele acabava refletindo um pouco os movimentos indiretos que aconteciam ali da pelve, quando a pessoa respirava de uma maneira mais profunda. A gente não consegue controlar 100% o movimento que essa pessoa está fazendo com o tronco, com a pelve. Então, era uma estratégia que essas pessoas usavam para aumentar a expansão. Nesse gráfico aqui embaixo, vocês conseguem perceber a variação de volume em função do tempo de cada um desses compartimentos. Então, aqui em azulzinho, o tórax superior, inspiração, expiração, inspiração, expiração. Em preto, o abdômen superior. Em vermelho, o tórax inferior. E em rosinha, aqui embaixo, o abdômen inferior. Então, batendo o olho nesse gráfico, a gente já consegue perceber que quem contribuiu mais para essa respiração foi o abdômen superior, porque ele é o que teve maior variação, maior amplitude. Tá? Então, essa é a vantagem que eu estava falando de usar esses métodos ao invés da espirometria. Se eu somar todos esses volumes, se eu somar essas 3 curvas, eu vou ter o volume total, e a variação desse volume total é muito parecido com a variação de ar que está entrando e saindo dos pulmões, mas eu consigo ter essa ideia por compartimento, como essa respiração está acontecendo. Aqui, para vocês olharem isso de uma maneira mais dinâmica, então a gente consegue obter isso também dessa forma. Então, a pessoa está inspirando, o volume aumenta, está expirando, o volume diminui e cada curvinha representa um dos compartimentos. Então, só por esse gráfico a gente já consegue perceber o quanto cada compartimento contribuiu, a gente consegue perceber um bom sincronismo no movimento desses diferentes compartimentos, porque a gente percebe que todos estão subindo e descendo juntos, ou seja, todos estão expandindo e retraindo de uma maneira mais coordenada.
Nós usamos esse modelo também em algumas aplicações. Então, esse é um artigo que eu publiquei, não, esse aqui é o da Amanda, que a Amanda publicou do mestrado dela, onde esse modelo foi usado para avaliar os movimentos respiratórios de não nadadores. Então, nós pegamos um grupo de nadadores, comparamos com um grupo de não nadadores, comparamos esses movimentos respiratórios, né? E comparados com os não nadadores, os nadadores apresentaram um aumento, né? Uma maior expansibilidade do abdômen e uma melhor coordenação entre os movimentos do tórax e do abdômen, sugerindo para a gente, então, um efeito positivo da prática de natação nos movimentos respiratórios, tá? Então, mais um exemplo de aplicação desse método. Nós também usamos esse mesmo modelo para avaliar o efeito do rugby em treinamento, do treinamento em rugby em cadeira de rodas. Para quem não conhece o rugby em cadeira de rodas, ele é praticado por tetraplégicos, também por amputados, mas no nosso caso, no nosso grupo experimental, só tinham tetraplégicos. E todo mundo sabe que tetraplégico tem um comprometimento muito importante da musculatura respiratória. Basicamente, ele respira com diafragma, ele acaba perdendo a inervação ou tendo um comprometimento muito importante da inervação dos outros músculos respiratórios. Tá? Então, nós fizemos a avaliação cinemática da respiração e nós repetimos essa avaliação 1 ano depois que eles haviam iniciado o treinamento. Eles treinaram rugby durante 1 ano e a gente repetiu essa avaliação. Aqui só para exemplificar esse comprometimento que eu mencionei para vocês. Então, imagina que isso daqui seria a mobilidade de uma pessoa do grupo controle que não tem comprometimento, e isso aqui seria a mobilidade de um tetraplégico. Então, a gente percebe que ele basicamente vai usar só o abdômen, isso aqui é abdômen inferior, ó. Ele basicamente mexe só o abdômen, porque ele praticamente respira só com o diafragma, ele acaba perdendo muito a ação dos intercostais. Tá? E, como eu disse, não vou ficar entrando em detalhes de resultado, mas nós encontramos uma melhora da mobilidade nesses atletas depois de 1 ano de prática, em especial na mobilidade do tórax superior. E foi muito interessante encontrar isso, porque, como eu acabei de falar para vocês, eles não têm praticamente inervação nos intercostais, né? Então, como é que eles aumentaram a mobilidade do tórax superior? Muito provavelmente a partir do uso da musculatura acessória, que também é responsável por movimentar cintura escapular e ombro, que é usado, por exemplo, na propulsão da cadeira de rodas, né? Então, mais um exemplo do uso dessa metodologia para ver o efeito da prática de esporte nos movimentos respiratórios. Nesse mesmo trabalho, a gente ainda correlacionou esses movimentos respiratórios com os volumes pulmonares medidos por espirometria. E a gente também encontrou uma melhora na relação entre esses movimentos e os volumes pulmonares, principalmente na região do abdômen. Esse modelo que eu estava mostrando para vocês, ele tem um número de marcadores reduzido. Isso tem vantagens, mas tem desvantagens. A vantagem é que é mais rápido, é mais fácil de fazer, tanto para nós quanto para o voluntário, mas muitas vezes a gente acaba subestimando o volume pulmonar, porque a gente está simplificando demais essa anatomia, essa superfície tóraco-abdominal. Então, aqui tem um modelo mais elaborado, mais detalhado da caixa torácica, que foi proposto pelo pessoal lá de Milão, e que hoje em dia é conhecido como plexmografia optoeletrônica. Então, de verdade, hoje eles vendem o pacote fechado, né? Eles vendem o sistema todo, onde tem as câmeras, os programas, que vai no computador para fazer as avaliações, e esse modelo aqui de representação da parede
torácica. Tá? Então, hoje em dia, a plethysmografia optoeletrônica é considerado um método para avaliar a ventilação através de uma medida externa do movimento da superfície da parede torácica. Inicialmente, o princípio é muito parecido, cola-se os marcadores, filma essa pessoa respirando, obtém as coordenadas tridimensionais desses marcadores, mas agora, ao invés de juntar 4 marcadores para fechar uma forma geométrica, é feita uma triangulação da superfície, juntando, então, combinando esses marcadores, eles são combinados para formar triângulos, então, eles vão formar uma superfície, e aí, a partir de uma equação, de um cálculo matemático, você consegue chegar no volume que está sendo delimitado aí por essa superfície. Para exemplificar aqui, eu coloquei esse videozinho, então vocês percebem lá a pessoa correndo com todos esses marcadores colados e aqui do lado a respiração, como é que ela está respirando. Então, aqui é o volume total, aqui é o volume da caixa torácica e aqui é o volume do abdômen. Então, você consegue ter aí como é que essa pessoa está respirando durante o exercício, não só em termos de volume, mas em termos de padrão de movimento, se ela está usando mais a caixa torácica, se ela está usando mais o abdômen. Esse método, hoje em dia, acaba sendo considerado padrão ouro por muitas pessoas, tá? E tem bastante coisa publicada sobre esse modelo. Então, eu coloquei aqui como uma sugestão para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais. Eu deixei 2 artigos, um que chama Plethysmografia Optoeletrônica, uma revisão de literatura, então, onde traz mais detalhamento sobre o método, e o de baixo, que ele faz uma revisão também desse método na prática clínica, tá? E na pesquisa. Então, não é minha intenção ensinar nem detalhar sobre cada um dos métodos, mas eu deixo aqui de sugestão para quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais. Eu trouxe aqui esse artigo, que é de coautoria da professora Amanda, que ele comparou os 2 modelos, comparou aquele primeiro modelo que eu mostrei, que ele tem 32 marcadores, com esse modelo de 89 marcadores, para a gente entender um pouco melhor aonde que estariam as diferenças. Há muito tempo atrás, no meu mestrado, no meu doutorado, a gente fez vários testes desse no laboratório, então, se vocês repararam deixa eu ver se eu chego aqui, né? A gente tinha muito mais marcador, depois eu vou mostrar uma outra imagem que vocês vão ver que tem um montão de marcador, então até a gente chegar nesse modelo com menos marcador, a gente fez vários testes com várias combinações de marcadores até chegar no que a gente achava mais viável. Mas nesse artigo aqui foi feita uma comparação entre os volumes e entre a coordenação dos movimentos respiratórios, usando um modelo com mais marcadores e um modelo com menos marcadores. E o que foi verificado é que esse modelo com menos marcadores, ele subestima o volume, mas o volume pulmonar, que eu digo, o volume de ar, né? Mas em relação a padrão respiratório, a identificação de padrão respiratório, eles estão intimamente relacionados. Então, quando a gente quer usar a análise cinemática para inferir volume pulmonar, o ideal é que a gente tenha modelos um pouco mais detalhados. Mas se a nossa intenção é verificar expansibilidade, mobilidade, padrão de movimento, os modelos com menos números de marcadores, eles acabam dando conta sem problemas. Nós já tínhamos mostrado isso em 2004, nesse artigo aqui, que nós fizemos a comparação do modelo, daquele modelo de 4 compartimentos que eu mostrei para vocês, com a espirometria. Tá?
Então, aqui um exemplo do que eu falei, que a gente tinha um modelo bastante, a gente testou modelos bastante complexos, que tinham bastante marcadores, até a gente chegar naquele com 34 marcadores, tá? Então, aqui nesse gráfico, vocês percebem, na linha azul, o resultado do volume total, calculado pela análise cinemática, e a linha vermelha, o volume calculado pela espirometria. Então, a gente consegue perceber aqui uma correlação bastante grande entre essas duas medidas, mas a gente realmente percebe que nos picos, a cinemática acaba subestimando um pouco o valor deste volume de ar, tá? Mas extremamente correlacionado, se o que me interessa é entender melhor esses movimentos, tá? Então, para quem tiver interesse nesse artigo aqui, ele está na Revista Brasileira de Biomecânica, ele está na Revista Brasileira de Biomecânica, na edição de 2004, e ele é resultado aqui do mestrado da Carla, que foi orientado pelo professor Ricardo, e que eu tive uma participação. Muito bem. Além da gente usar a cinemática para avaliar volumes, a gente também consegue usar a análise cinemática para verificar o movimento das costelas. Então, da mesma forma que eu avalio o quanto de flexão fez o meu cotovelo, eu consigo usar a cinemática para quantificar o quanto a minha costela subiu e desceu durante a respiração. E isso vem, a ideia de estudar isso, vem da própria teoria que fala sobre os movimentos das costelas. Então, a gente aprende lá na aula de cinesiologia que as costelas têm dois movimentos. Um movimento chamado de braço de bomba, né, ou em alavanca de bomba, que seria esse movimento do externo vir para frente e para cima, né, e para baixo, e que a gente percebe quando olha de perfil, quando olha no plano sagital. E teria um segundo movimento que a gente percebe quando a gente olha no plano frontal, que é o movimento chamado de alça de balde, porque ele é similar ao movimento de um braço de um balde subindo e descendo. Tá? Então, surgiu a ideia da gente propor um método para quantificar esses movimentos de elevação e abaixamento da costela. Então, isso aqui é resultado do meu mestrado e do meu doutorado. Nós propusemos um modelo onde a gente marcava cada uma das costelas, do lado direito, do lado esquerdo. A gente marcava pontos correspondentes no externo, correspondentes à chegada dessas costelas no externo, e a gente marcava pontos na coluna torácica, nas vértebras torácicas. Tá? A partir disso, a gente filmava essas pessoas respirando, reconstruía tridimensionalmente a posição de cada um desses marcadores, e, a partir disso, a gente conseguia, por exemplo, definir algumas coisas. Nessa imagem aqui, vocês estão vendo um exemplo de um sistema de coordenadas que foi definido a partir desses 3 pontos aqui, um ponto na vértebra, um ponto na costela direita e um ponto na costela esquerda, e esse sistema de coordenadas aqui, associado a esse par de costelas, era usado para calcular o ângulo dessas costelas em relação a um sistema de coordenadas fixado no tronco. Então, eu conseguia ver o quanto a minha costela se movimentou em relação à posição do meu tronco. A primeira coisa que a gente tem quando a gente faz análise cinemática de movimento é a posição desses pontos no espaço, e a gente consegue fazer uma representação muito legal disso. Então, se vocês observarem aqui, isso daqui não é um desenho qualquer, isso aqui está representando exatamente o movimento que essa moça está fazendo enquanto respira. Então, eu consigo olhar isso de um plano frontal, eu consigo olhar isso de um plano sagital, eu já consigo perceber como é que as costelas subiram, como é que a caixa torácica se expandiu, se o externo foi para frente e para cima, só a partir dessa parte visual. Aqui do lado esquerdo, a gente tem os gráficos do
ângulo de cada costela, de cada par de costelas, usando aquela representação que eu mostrei antes. Então, aqui no eixo X a gente tem o tempo, no eixo Y a gente tem os ângulos em graus, e cada curva dessa representa um par de costelas. Então, quando a gente inspira, esse ângulo aumenta, ou seja, essa costela, esse par de costelas sobe, então o ângulo aumenta. Quando a gente expira, esse par de costelas desce. Então, o ângulo diminui, e batendo o olho aqui, além da gente ter a amplitude de movimento de cada par de costelas, a gente consegue perceber o sincronismo que a gente tem entre cada uma dessas costelas. Esse exemplo que eu trouxe de resultado aqui fez parte do meu doutorado sanduíche, então essa coleta de dados eu fiz lá em Milão, e a ideia era tentar verificar qual seria o erro causado pelo deslizamento de pele nessas medidas desses movimentos das costelas. Então, a gente sabe que quando a gente coloca um marcador sobre a pele, a hora que a gente se mexe, eu tenho uma movimentação relativa entre o marcador e esse osso que ele quer representar. Então, o que a gente fez? A gente colocou marcadores, palpou as costelas, colocou marcadores na pessoa e botou ela dentro de um aparelho de ressonância magnética. Ela fez uma inspiração máxima, foi feita a aquisição das imagens de ressonância, depois ela fez uma expiração e foi feito de novo uma aquisição das imagens de ressonância. Aí, num programa de computador que chamava CTM Reddit, que ele foi feito em MATLAB, a gente conseguia identificar a posição de cada marcador, que vocês estão vendo aqui com essas cruzinhas vermelhas, e a posição de cada costela, que está representado aqui com essas cruzinhas verdes. Então, a gente conseguia reconstruir, a partir da imagem de ressonância, a posição do marcador e a posição da costela. E a gente calculava a distância entre a posição do marcador e a posição da costela, em inspiração máxima e em expiração. E a gente fazia a diferença disso. Quanto menor fosse a diferença dessa distância, comparando a ins com a ex, menor foi o deslizamento de pele. Tá? A gente pegou esse valor de diferença e fez uma simulação para ver o quanto que isso ia incluir de erro no meu cálculo angular, da variação angular das costelas, e a gente chegou num erro máximo de 4 graus. Então, o deslizamento de pele, nesse caso, induzia um erro máximo de 4 graus na movimentação das costelas. Nesse gráfico aqui, vocês conseguem perceber, na parte de cima, os volumes, e na parte de baixo, a movimentação das costelas que eu acabei de comentar com vocês. E a gente percebe o quanto esses movimentos são sincronizados. Claro, os movimentos da caixa torácica, como eu falei, eles são necessários para gerar o diferencial de pressão e fazer esses volumes entrar. Então, a gente imagina, a gente espera que esses movimentos aconteçam dessa forma sincronizada. Então, a hora que a minha costela sobe, eu tenho um aumento do meu volume. Entretanto, quando a gente usou esse método nos nossos nadadores, a gente percebeu uma coisa interessante. Se vocês notarem bem nesses dois gráficos, vocês vão perceber que tem algo esquisito acontecendo aí, né? A curvinha vermelha, ela está representando a movimentação do sexto par de costela, enquanto a curvinha azul está representando a movimentação da 10ª costela, do 10º par de costela. E o que a gente está percebendo aqui? Que nessa pessoa aqui, o movimento foi sincronizado. Quando a costela 6 subiu, a costela 10 subiu também. Quando a costela 6 desceu, a costela 10 desceu também. Mas nesse cara aqui, não. A hora que a costela 6 subiu, a costela 10 desceu. E aí, será que isso é possível?
Isso é possível, isso é o que a gente chama de movimento paradoxal. E o mais interessante foi que a gente encontrou esse padrão aqui em algumas pessoas do grupo controle. Nenhum nadador apresentou esse padrão paradoxal, né? Essa pessoa aqui tinha algum problema? Ela tinha alguma patologia? Não, ela não tinha nenhuma doença. Eram jovens fisicamente ativos que não praticavam natação, mas quando você pedia para ele fazer uma inspiração forçada, uma respiração forçada, ele apresentava essa incoordenação de movimento. Eu vou colocar o vídeo aqui de novo, vocês vão conseguir perceber na própria representação aqui das costelas, ó, que a 10ª praticamente não sai do lugar, ela vai para baixo muito pouquinho, enquanto todas as outras estão subindo. Então, se a gente olhar aqui, ó, no próprio vídeo dele aqui, ó, a gente percebe que parece que o abdômen vai para dentro enquanto o tórax está expandindo, e aí depois ele vai para fora. Então, aqui é um exemplo de um movimento respiratório incoordenado. Aqui um exemplo de aplicação disso, esse artigo onde a gente verificou a coordenação entre os movimentos das costelas e os volumes tóraco-abdominais em nadadores, e o que a gente percebeu aqui, ó, é que os nadadores, eles têm uma coordenação muito melhor dos movimentos respiratórios dos volumes com os movimentos das costelas, principalmente considerando aqui o abdômen. Então, eles acabam tendo a gente acaba inferindo que eles têm um uso muito mais otimizado do diafragma e muito mais coordenado com os outros músculos respiratórios do que os não nadadores. Partindo para mais um método, mais uma maneira da gente usar a biomecânica para avaliar a respiração, eu trago aqui um método que não é meu, é do professor Ricardo, ele recebeu a patente há pouco tempo, né, Ricardo? Que é o uso de projeção de luz estruturada para avaliar os movimentos respiratórios. Então, nesse método, ao invés de usar marcadores, o professor Ricardo, ele propõe a projeção de luz, de pontinhos de luz, de bolinhas, né, nesse tronco dessa pessoa, e eles vão passar, de certa forma, a fazer o papel dos marcadores. Então, você projeta esses pontos de luz, filma essa pessoa respirando, depois faz o rastreamento e a reconstrução tridimensional de cada ponto desse. A partir disso, é construída uma superfície, então, a partir da posição 3D desses pontos, é construída uma superfície e é calculado o volume que está englobado aí por essa superfície. Então, aqui tem um exemplo de um resultado, onde você está vendo o volume desse tronco em função do tempo, então a gente consegue perceber aqui claramente um sinal correspondente à inspiração e à expiração. E aqui não é uma foto da pessoa, é uma foto da superfície reconstruída a partir desses pontos, no ponto de maior inspiração e no ponto de maior expiração. Aqui uma outra maneira de avaliar esses movimentos que aconteceram a partir dessa superfície, né, é usando essas como se fossem curvas de nível, e conforme essa pessoa respira, você consegue ver não só o quanto expandiu, mas você consegue perceber as deformações que essa superfície está... as deformações que estão acontecendo nessa superfície. Hoje em dia existe um método comercial que usa projeção de luz para avaliar os movimentos respiratórios. Eu vou tirar o somzinho. Então, ao invés de projetar vários pontinhos de luz sobre a pessoa, eles projetam esse padrão quadriculado. Deu para perceber já que não pega o tórax inteiro da pessoa,
Então, esse padrão de luz ele é posicionado de uma maneira mais centralizada, e ele vai basicamente pegar os movimentos do tórax e do abdômen, de uma parte deles, tá? Vou avançar aqui para a gente ver ele funcionando, não perder muito tempo. Então, aqui, você tem aqui os movimentos que estão acontecendo enquanto essa pessoa respira. Aqui é a superfície que ele consegue reconstruir a partir daquela projeção. Vocês viram que tinha duas cores separadas ali, né? Uma meio verdinha e uma azulzinha. Tá vendo esse traço azul aqui, ó? Então, você posiciona o projetor numa determinada região anatômica. Claro que não vai acompanhar essa região anatômica, porque a luz fica parada enquanto a pessoa está respirando, né? Então, essa divisão aqui, ela é geométrica, ela não é anatômica. E ele dá ali, em tempo real, o como que essa pessoa tá respirando, como estão acontecendo esses movimentos do tórax e do abdômen. E aqui ele promete usar também para ver coordenação, quando você coloca, por exemplo, os gráficos do movimento do tórax contra o movimento do abdômen. Então, isso aqui é uma medida de coordenação bastante usada, que ele acaba fornecendo também. Apesar de não ser muito comum, hoje nós também temos estudos que estão usando elementos finitos para entender a deformação dos tecidos durante a respiração. Então, tudo que a gente falou de movimento até agora é como se a gente considerasse as estruturas rígidas. Eu não estou me preocupando quando eu uso a cinemática do jeito que foi mostrado, eu ignoro que essas estruturas, elas não são 100% rígidas. Né? Então, já tem estudos usando métodos para estudar exatamente isso, como que esses tecidos se deformam durante a respiração. Então, aqui eu trouxe um exemplo de um artigo, nem é tão novo assim, né? Nem é um artigo, é um resumo de congresso, nem é tão novo assim, mas é de 2013, tá? Mas ele propõe, então, um modelo para avaliar o sistema respiratório, em especial o tórax e o diafragma, a partir de elementos finitos. Então, ele vê essa distribuição de tensão que eu tenho nos tecidos durante a respiração. Hoje em dia, a gente tem muito estudo investindo em métodos mais portáteis, né, os famosos wearables, para a gente conseguir tirar isso do ambiente de laboratório e levar isso para a prática, para que esses movimentos respiratórios eles possam ser avaliados de uma maneira mais fácil clinicamente. Então, eu trouxe aqui como um exemplo esse artigo, que ele fala sobre... Fala que é um tecido, mas de verdade não é um tecido, né? Eles são colocados sensores nessa espécie de camiseta. Então, vocês estão percebendo aqui que os sensores eles são colocados de maneira a dividir em 3 compartimentos, e do lado direito e esquerdo. Então, eu tenho um sensor no tórax superior direito e esquerdo, um no tórax inferior direito e esquerdo, um no abdômen direito e esquerdo. A gente tem isso na frente e a gente tem isso atrás. A pessoa veste essa camisetinha e respira. Então, a partir disso, é registrado os movimentos que foram realizados por esses sensores que passam a representar, então, os movimentos respiratórios. E aqui a gente tem um exemplo do volume total, do volume não, do deslocamento total, na verdade, de cada total, e aqui os coloridinhos, o movimento de cada sensor.
Aqui também é uma tentativa, eu encaro esse artigo, que é super recente, também como uma tentativa de tentar aproximar um pouco mais o uso dessas metodologias para aplicação, e ele traz uma proposta de avaliar o ângulo de fase, que é uma medida usada para avaliar a coordenação de movimento respiratório, uma das, né? Mas em tempo real, né? Então, é feito com a cinemática, coloca lá os marcadores, e você faz em tempo real, no sentido de dar o feedback para a pessoa que está respirando. Então, da mesma forma que a gente tem visto muitos estudos hoje falando sobre feedback na corrida, feedback na reabilitação, também estamos vendo esforços sendo feitos no sentido de trazer esse feedback em tempo real quando a gente fala de respiração, de treinamento respiratório, de reabilitação respiratória. Bom, muito bem. Depois de tudo isso, a gente chegou no futuro. E aí? O que a gente tem para o futuro? Não sei. Como vai ser o futuro, eu não sei. Eu sei como eu gostaria que fosse o futuro em relação à biomecânica da respiração. Eu gostaria que fosse um assunto, primeiro, mais difundido e mais estudado. Não só por médico, fisioterapeuta, mas por todo mundo que trabalha com o movimento. Porque, voltando lá no comecinho da minha palestra, tudo começa com a respiração. A respiração, ela está presente em tudo que a gente faz. Então, a respiração, ela não é importante só para eu reabilitar o meu doente, o meu senhorzinho com DPOC. A respiração, ela também é importante para eu melhorar o desempenho do meu atleta. A respiração também é importante para eu melhorar o meu desempenho na minha prática de atividade física e a minha saúde física de maneira geral, independente de eu ter uma doença ou não. Então, eu gostaria de ver no futuro mais pessoas investindo na respiração. E eu gostaria de ver no futuro também esses métodos sendo mais utilizados, eles chegando efetivamente a serem utilizados, para que esses resultados eles possam ser usados para uma tomada de decisão, seja clínica, seja para eu planejar o meu treinamento. Eu sei que não é uma coisa muito simples, né? A gente tem aí a análise de marcha, que é tão antiga e que hoje em dia ainda é pouco utilizada na prática clínica, né? O acesso a esse tipo de análise ainda é extremamente restrito, mas a gente já tem visto, por exemplo, empresas particulares que oferecem, de alguma forma, análise de movimento. Então, eu gostaria de ver um futuro onde essas análises de movimento incluíssem também a análise dos movimentos respiratórios. E claro que eu gostaria de ver um monte de gente no laboratório querendo pesquisar respiração, né? Que afinal de contas é um assunto que eu gosto muito de estudar e gosto muito de falar sobre ele. Mas o futuro a vocês pertence, então eu vou encerrar a minha apresentação por aqui, para a gente bater um pouquinho de papo sobre como vocês imaginam que será esse futuro em relação à biomecânica da respiração. Só antes de eu parar aqui de compartilhar, aqui estão os meus contatos. Hoje é a nossa última palestra, né, do ciclo de palestras, mas quem gostou, eu sei que tem gente que está acompanhando aí desde a primeira, então eu queria deixar o meu super agradecimento